muito de ir para a igreja, porque a igreja ela deixa a pessoa meio quadrada, quer dizer coisas que você tem que fazer, deixar de fazer, e que na verdade o que importa é ajudar as pessoas. Acho que muitos já ouviram falar sobre isso, né? Isso que a gente gosta de, que é um termo muito usado para falar sobre isso, se chama relativismo moral. O relativismo moral é você chegar e moldar um padrão moral. O que seria um padrão moral? Seria o amor, seria a forma de se comportar com as pessoas, para transformar para algo que você possa realizar. O relativismo moral vai dizer o seguinte, que essa questão de, vamos dizer, monogamia, de um homem só casar com uma mulher, é uma questão ultrapassada, que o amor é livre e sem fronteiras. Isso é um relativismo moral, porque ele vai tentar modificar uma coisa fixa, uma coisa que acreditamos através das escrituras, para moldar aos nossos interesses. O que o apóstolo Pedro fala sobre isso? Esses homens são fontes sem águas e trevas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Muito interessante, né, irmãos? O interessante é isso, eu nem citei antes. Quando a pessoa fala bem assim, minha religião é fazer o bem, eu logo em seguida eu não consigo, eu tenho que fazer essa pergunta, eu tenho dificuldade. O que seria o bem para essa pessoa? O que seria o amor para aquela pessoa? E se a gente começar a querer conversar com esse tipo de pessoa, ele vai simplesmente falar que o amor é aquilo que ele já está predisposto a fazer pela sua natureza. O que seria essa religião de amor, se não aquilo que você já está predisposto a fazer pelo seu instinto? O que eu quero dizer com isso é mais ou menos o que o apóstolo Pedro falou. Ele fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Sabemos assim, eu não sei se alguém já passou por essa situação, até o apóstolo Paulo ele já falou assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse que eu faço. A gente sabemos que somos humanos, sabemos que temos várias vontades e instintos. Às vezes, se a gente analisar de uma forma bem fria, sabemos que cometemos coisas boas e coisas ruins, não é isso? Só que como a gente sabe que uma coisa é boa e ruim? Porque sabemos que existe um comportamento padrão, um comportamento que devemos seguir, como nós somos cristãos e acreditamos na revelação divina através da Bíblia, sabemos que as virtudes são claramente conhecidas de Deus, que é o que? A paz, o amor, a unidade, todos os frutos do Espírito. Então, sabendo disso, sabemos que qualquer desvio dessa conduta é um pecado, é um erro, é uma transgressão contra Deus. Então, o que essas pessoas fazem? Vamos ver se a gente consegue raciocinar junto. Eu sei que às vezes eu quero fazer o bem a uma pessoa, por exemplo, eu estou no trânsito. Tem dia que se alguém me cortar, eu vou, não, hoje tudo bem. Amanhã, se alguém me cortar, eu já vou ficar com raiva. Porque o instinto do homem, a vontade do homem, ela é relativa. Tem dias que você está triste, tem dias que você está feliz, tem dias que você quer fazer isso, tem dias que você não quer fazer. Então, se você chegar para uma pessoa e você dá uma lei para ela seguir, se você mostrar um padrão para ela e ela começa a errar, ela vai ficar chateada. Então, ela só vai ter dois pontos naquele momento. Ou ele tenta corrigir o seu erro, ou ele tenta mudar a lei. E é isso que o relativismo faz. Ele tenta mudar a lei para se comportar com aquilo que os seus instintos possam realizar. Por isso que eles tentam alargar caminhos, coisas que eles podem fazer à vontade, para o quê? Para negar a sua consciência, para enganar a consciência, para que tudo que eles fazem seja lícito. Mas eles no fundo sabem que aquilo é errado, porque eles, no princípio eles queriam realizar aquilo, mas sabiam como aquilo é um caminho árduo, aquele caminho que às vezes não é prazeroso para a nossa carne, eles desistiram. Por isso que ele fala, pessoas que estavam chegando ali perto seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então são situações que para mim surgem quando você
está ali naquele momento de que você tenta fazer, por exemplo, a pessoa nasce, e como a gente vive numa cultura cristã, a gente acredita que a maioria das crianças sabe o que é uma forma padrão de conduta. Só que hoje em dia as pessoas fazem o quê? Quando chegam, começam a ser adolescentes, jovens, aí começam a falar: isso tudo que você criou é coisa dos seus avós, coisas dos seus antepassados, isso aqui é antigo, porque isso aqui reprime o homem. E na verdade ali Deus não está reprimindo você, está reprimindo a sua vontade carnal, a sua vontade instintiva de realizar coisas erradas. Só que isso não é você, porque no seu coração, no seu interior, muitas vezes sabemos que aquilo é errado. Por isso que eles tentam alterar. Amém, irmãos? Amém. Pode passar o próximo. Portanto, irmãos, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Irmãos, eu acho que esse é um ponto muito profundo na vida do cristão. Eu acredito que acreditamos quando vemos a Cristo, vemos a mensagem da cruz, vemos que sem Deus nós éramos o quê? Nós éramos uma pessoa que necessitava de algo. Nós vimos na nossa vida que não podíamos caminhar por nós mesmos. Vimos que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, é uma vida sem valor, é uma vida que seríamos entregues a próprias coisas deste mundo, é uma vida materialista, é uma vida onde iríamos buscar coisas que iam precisar amanhã. Era uma vida como daquela mulher samaritana, uma vida que ela amanhã teria que ir naquela água, beber, amanhã voltar e beber de novo. Mas o que Cristo mostrou para nós foi aquela água que nunca mais teremos sede, aquela água que entra em nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações, para que não precisamos de mais nada, precisamos de mais nada além de Deus. E é isso que Deus nos dá através da mensagem da cruz. E por que Ele fez isso? Porque Ele nos amou. Imagine, irmãos, agora, um cético entender isso, um incrédulo pensar isso. Imagine a sua arrogância. Deus, Criador de todas as coisas, não necessitando de coisa alguma. Ele não necessitava da gente, da nossa adoração, ou que a gente acreditasse nele. Mas Ele antes se importou com nós e sacrificou o seu único filho para que morresse e pudéssemos ter a chance de ter a vida eterna com Ele. Então Deus, Ele sacrificou por amor a nós, mas para que não nós vivemos no relativismo moral, para que não usamos os nossos corpos como membros de injustiça, mas para que a nossa vida resplandeça a glória do Filho dele, Cristo, em nossas vidas. Para que cada um que receba a mensagem de Cristo, as pessoas que estão ao mundo afora, veja Cristo habitando nela. Que seremos como cartas abertas mostrando o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Por isso que todos esses desafios do materialismo, querendo achar que não precisamos de mais nada, somente de coisas materiais, temos que refutar, porque cremos e temos certeza, olhando as nossas vidas, que precisamos de Deus. E somente com Deus temos a paz eterna, a paz que excede todo entendimento. O ceticismo que vai falar que Deus não existe, mas sabemos que em nossa vida que existe um Deus porque Ele nos ama, nos manifesta, e sabemos que por toda a criação é manifesta a glória de Deus, porque analisando todas as coisas à nossa volta, observamos que não estamos aqui por um acaso, mas que existe um Criador, porque se existe toda essa criação, necessariamente tem que existir um Criador que criou todas essas coisas, e que esse Criador que nos amou, que entregou seu Filho, não nos entregou simplesmente por entregar, porque Ele, nesse plano divino, nesse plano perfeito que Ele teve, Ele fez isso para que em Cristo nós fôssemos contemplados a glória de Deus, que em nossas vidas fosse manifestada a obra dele. Porque o que seria Porque antigamente nós éramos o quê? Criaturas. Porque o quê? O que Deus cria é o quê? Uma criatura. O que um arquiteto aqui cria, projeta, um cientista, um inventor,
projeta é o quê? Uma invenção, uma criatura. Mas daquilo que provém de Deus, ela é gerada dele. Então, quando fala que somos filhos de Deus, que Deus chama que agora nós somos filhos dele, nós não somos mais criaturas, nós somos geração dele. Isso é tão profundo, irmãos. Imagine, Deus se importou conosco de tal forma para que agora tenhamos uma parte junto com ele. Acredita nisso, irmão? Que quando Cristo morreu, ele enviou o Espírito Santo, porque dentro de cada um de nós habita, manifesta uma parte de Deus em nossas vidas. Por isso que temos que refutar em nossas vidas, temos um procedimento, um exemplo da fé, da pureza, do amor, para que somente quando temos esse exemplo, quando praticamos esse procedimento, mostramos ao mundo a glória de Deus manifesta em nossas vidas. Amém? E que essa mensagem a gente venha lembrar em todo o nosso dia a dia, em todo o nosso cotidiano, para quando as pessoas tentarem nos influenciar ou mostrar ideias que temos tudo que precisamos através das coisas aqui da terra, que Deus não existe e que o caminho é largo, que podemos fazer o que nossas vontades desejam. Lembre-se de Deus, lembre-se que de todas as coisas que foram tratadas essa noite, e que toda a mensagem para mim, que eu acho que toda a palavra de Deus ela tem que ser transformadora em nossas vidas, e que essa mensagem venhamos meditar no nosso dia a dia, para que ela venha ser cada vez transformando o nosso entendimento e nosso procedimento para sermos exemplos do mundo. Amém? Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus pela palavra, e eu acho que o mais difícil de nós controlar é o domínio próprio, né? Porque se a gente consegue o domínio próprio, controlar a nossa vida, pedindo para Deus que Deus controle, colocar nas mãos do Senhor o controle da nossa vida, aí nós conseguimos andar mais junto com Ele, estar junto com Ele. Porque no mundo que nós vivemos é o mundo mesmo do materialismo, é o mundo de você ter mais e querer mais. Mas Deus, Ele nos conforta, Ele nos abençoa e nos ajuda a nós andarmos sem muito esse desejo, sem muita essa ansiedade que o mundo lá fora tem bombardeado as nossas vidas. E eu gostaria de estar convidando o pastor Leandro a estar na frente, estar orando e encerrando o nosso culto.